STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. De casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina entrando no ar, apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. O patrocínio especial é da Simoneto Grupo do Arte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689. Também na Ipiranga, 7630, aqui em Porto Alegre, né? Lá em Canoas é na Rua Liberdade, número 46. Ambientes lindos e modernos, só aqui na Simoneto. O programa da Regina é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo pelas redes sociais e também pelo YouTube, né, onde o programa fica disponível para você rever quando quiser. E também pelo site do canal BATV. E agora a gente vê quais assuntos que hoje passam por aqui. Ainda hoje vamos falar sobre o HPV, o que é, como fazemos o diagnóstico e como podemos prevenir. Vamos conhecer as altas tecnologias que estão disponíveis para o tratamento dos animais. No programa da Regina desse domingo, eu trato sobre a revisão da vida toda. Neste programa, iremos falar sobre os benefícios da terapia floral na mudança da estação. Eu vou falar sobre café e o coração. Será que faz bem? Será que faz mal? Nós vamos falar sobre a importância de avaliar os sinais da pele e removê-los o quanto antes quando são indicados. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre restaurações de amálgama. Já, as tendências para o outono e inverno na moda masculina. O quadro Estilo Simoneto do programa da Regina, essa joia aqui, Amanda Lense, vai estar falando sobre a sua trajetória como influenciadora. Não perca! Hora da Josiê Pacheco aqui no programa, né? Aquela lado zen aqui do programa da Regina. E a gente hoje vai falar de uma coisa que vai pegar todo mundo que a gente sabe, que é a mudança de estação, né, gente? O outono já entrou e agora a gente, quem tem principalmente a questão das alergias e tal, sofre muito, né, com essa troca de temperatura. Agora, a gente tem como fazer, de certa forma, uma prevenção, Josi, para não vir essas alergias, essas crises que a gente tem nessa época do ano? Boa noite, Regina. Boa noite, pessoal de casa. Temos sim. Hoje eu trabalho com mais de uma terapia integrativa. Hoje eu trouxe aqui para a gente ressaltar um pouco sobre os benefícios da terapia floral, Regina, que eu indicaria nessa mudança de temperatura, de estação, tá? A terapia floral tem como um dos propósitos reestabelecer a nossa saúde emocional entre o corpo e a mente. A saúde energética, né? Trazer energia vital, tá? E aí aflorar a saúde física. E eu acho assim, dentro de uma anamnese, né, quem tem uma situação como uma rinite, que é bem procedente, né, é um sintoma e doenças que se procede aí dentro do outono e do inverno, a asma, a sinusite, a bronquite, os resfriados e as gripes, normalmente são doenças procedentes do inverno. Mas como a terapia floral, ela entra ali como prevenção, como tu disseste, o ideal é utilizar agora, né? Nós chegamos ao outono, então usar durante todo o outono, né? Para que aí se sentirmos imunes para o inverno, para passar pela estação que traz com ela e até, essas situações. Até o emocional talvez, né, Josi? Porque às vezes a gente muda mesmo, se tem estatísticas no mundo inteiro de que quando vai entrar o inverno, por exemplo,
O inverno traz essa coisa, né, do obscuro, do mais triste. A pessoa às vezes pode ter crises de depressão, né, mais ansiedade, enfim. Perfeita a tua colocação, exatamente. Existem muitas pesquisas, né, e muitos relatos de que no inverno a gente se sente mais recluso, né, a gente se sente mais realmente triste, né, e se isola normalmente. Como a terapia floral, ela não vai trabalhar só a saúde física, ela trabalha a saúde energética e emocional. Dentro de uma anamnese, eu indicaria para a gente começar aí um tratamento para essa mudança, já ir acalmando a mente, entendendo, né, buscando aí, digamos, manejos para passar um inverno com tranquilidade, né, porque realmente tem pessoas que se sentem emocionalmente abaladas. Diferentes também. Diferentes, né, dentro do inverno. Bom, claro que a gente tem que procurar, né, um especialista para poder fazer o floral adequado. Exatamente. Existem fórmulas prontas nas farmácias, mas quando tu consulta com um terapeuta floral, Regina, ele vai fazer uma anamnese. Por exemplo, tu tens rinite, eu posso ter a rinite e a fórmula vai ser diferente porque tu é única. Eu sou única, nós somos diferentes e nós estamos também passando no momento por situações diferentes e até emocionais, né? Então ali eu vou prescrever em cima da tua anamnese a fórmula, a palavra-chave será rinite, mas talvez ali algumas essências do floral vai ser diferente uma para outra. Com certeza, não, talvez não, com certeza será diferente. Sim. Porque, né? E os benefícios, assim, já que a gente vai usar, e de que forma a gente faz o uso desse floral? Bom, é muito importante para a gente, então, sentir esses benefícios, né, Regina, é ingerir adequadamente, né? Normalmente sem líquido, seria ele puro, de 3 a 4 vezes ao dia. Até mais, o floral ele não tem nenhuma contraindicação, então pode-se usar um pouco mais, tá? O líquido ser tomado após ali alguns minutos, né? Se for ingerir algum líquido, né? Uma água de preferência, tá? Se tu estiveres fazendo um tratamento, por exemplo, um câncer, vamos lá, uma doença que é... Tá fazendo quimioterapia. Rádio. Tu deve conversar com teu médico, porque ele vai entrar ali como um apoio, né? Como um integrativo, né? Para o alcance do bem-estar desta pessoa, tá? Que é a finalidade, é ser integrativo e complementar dentro de qualquer tipo de doença. Eu trouxe o câncer, mas tu pode apoiar o floral ali dentro de uma doença digestiva, vascular, tá? Da saúde mental, como a gente falou. Então, assim, ele, da questão do nosso corpo, do nosso esqueleto, né? Então, doenças diversas aí, ele está sendo um apoio para o bem-estar desse ser humano. Tá bom, Josi. Obrigada, né? Eu que agradeço. Falamos, então, hoje sobre floral aqui, que é uma coisa muito legal. Se você ainda não usou, tem que usar. Chama a Josi aqui, que ela indica tudo para você, tá bom? E agora a gente vai lá com a doutora Virgínia Lobato Flores para ver as dicas jurídicas, né, os assuntos sempre tão atuais que ela traz aqui pra gente. Vamos ver qual é o tema de hoje. Oi, Virgínia. Oi, Regina. Boa noite, uma boa noite para o pessoal de casa. Hoje o nosso quadro jurídico é dedicado a todos os trabalhadores que contribuíram a vida inteira para a Previdência Social e tiveram o seu direito ceifado por decisão do Supremo Tribunal Federal da última semana. Por 7 votos a 4, os ministros do STF entenderam que os aposentados não podem mais optar pela regra que lhe for mais vantajosa por ocasião da aposentadoria, o que derruba a chamada tese da revisão da vida toda. O que estavam buscando os advogados? Era que se pudesse considerar o tempo total de contribuição para estipulação da média da aposentadoria. Importante que o STF não julgou o processo que valida a revisão da vida toda. Esse acontecerá no dia próximo, 3 de abril. No entanto, o posicionamento declarado no dia 21 de março já acabou. Ele, na verdade, num outro processo, ele acabou tirando essa opção de escolha do aposentado. Então, todos os juristas acreditam que essa decisão do dia 3 de abril também será desfavorável aos beneficiários da Previdência Social. Os ministros, ao validarem um desses pontos que trata de uma regra de cálculo de aposentadoria, votaram que ela tinha que ser seguida obrigatoriamente. Com isso, esbarra na prática a possibilidade do aposentado revisar a sua pensão, aumentando com isso, muitas vezes, o valor do seu benefício. Infelizmente, eu não acredito que isso possa mudar, mas a gente vai retornar aqui depois do dia 3 de abril
para informar você de casa como é que ficou consolidado esse entendimento. Gostou dessa dica e quer outras dicas jurídicas? Então fica ligadinho aqui no programa da Regina. Até a próxima! Já comigo aqui é a doutora Lu Tomazoni, vocês sabem que fala de odontologia integrativa e, claro, estética também, né? E hoje a gente vai falar, aliás, de um assunto que até tá meio polêmico já, viu? Que é a questão da amálgama, e que quase todo mundo já, em algum momento, conviveu com isso, né? No consultório dentário e tal. Então, vamos começar explicando, Lu, o que é a tal da amálgama, para que serve? Então, explicando um pouquinho então sobre restaurações de amálgama. Era um material que se usava muito antigamente e hoje ele já se tornou bastante obsoleto. Por quê? Porque ele é um metal e com o tempo esse metal vai contraindo no dente, ele vai criando microtrincas e isso pode levar à infiltração, à cárie e até mesmo à fratura do dente. E hoje as resinas, assim, elas estão muito evoluídas, dando uma durabilidade maior ao dente. Tá, então, por exemplo, a amálgama, talvez até tivesse pessoas que não pudessem usar esse produto. Sim, mas é que é um material muito barato e que se usava em grande escala. Então, hoje, né, com toda a evolução dos materiais, eu acho que é importante a gente abraçar, né, a tecnologia, abraçar as coisas novas. E os estudos mostram, né, que realmente ele tem alguns poréns. E um dos poréns é em relação à toxicidade do mercúrio que existe no amálgama. Tá, mas hoje ainda se usa a amálgama ou não se usa mais daí? Olha, eu acho que alguns consultórios, de repente, mais antigos, alguns postos de saúde onde eles precisam ter um material mais rápido, né, e mais barato, ainda deva se usar. Tá, mas e daí, pois é, quais são os cuidados, então, por exemplo, se a gente vai usar, né, esse material, tanto do lado do profissional quanto do lado de quem está precisando usar, né? Que cuidados, assim, que a gente tem que ter se precisar usar este material? Olha, eu vou até te falar assim que eu acho que hoje em dia a gente não pode mais pensar em querer usá-lo, né? Então... Sim, mas então é uma questão de retirar de hospitais, como tu disse, de lugares, né? Sim. E essas resinas que vieram substituir, quer dizer que tu disse que tem uma evolução grande aí, como é que se chegou a elas? Sim, é por estudos, mas isso já faz anos. Eu estou formada há 26 anos e eu nunca usei amálgama. amálgama. Na faculdade, nós não usamos amálgama, não usávamos, né? Então, a resina desde então, ela foi sendo usada, né? E aumentada mais a escala, né? O uso, na verdade. Sim, a frequência também. Claro que para a gente usar resina, a gente tem que ter técnicas, tem que ter alguns cuidados que com o amálgama não precisava. Então, por isso também acredito que o amálgama era muito usado, por ele ser mais prático. Pois é, eu já ia te perguntar, essa resina, então, que é mais nova, né, é feita de quê? E quais são esses, assim, cuidados que a gente precisa ter, né, na hora de usar essa resina mais evoluída? Sim, a resina, assim, tem N materiais. Composições de resina. Resina para dente posterior, resina para estética, resina para locais onde precisa bastante impacto, mas o mais importante na restauração de resina é o cuidado com a área estar bastante seca, tu usar por determinados tempo, né, a manipulação dela, os adesivos que são usados. Então tem muitos cuidados que são necessários para que ela realmente seja eficiente. E hoje a resina é usada para vários casos. Sim, restaurações, algumas reconstruções do dente, quando o dente está muito destruído. Então, é basicamente assim, é para reconstruir ou reconstituir alguma parte do dente. Tá bom, então. Eu acho que por hoje é só, né? Mas a gente volta ainda nesses assuntos aí de resina, porque eu acho que todo mundo acaba precisando, né? Eu acho que é bem importante. Obrigada, Lu. Obrigada. No Espaço Estilo Simoneto de hoje, estou recebendo essa moça aqui, a Amanda Lense, que é uma influenciadora digital. A Amanda, na verdade, gente, tem 20 anos, olhando para a carinha dela, a gente dá 15, né? Mas é um sucesso que vocês não estão entendendo.
tá nas redes sociais. Primeiro quero saber como é que começou tudo isso, né? Então, nas redes sociais é muito recente. Eu comecei a trabalhar com as redes sociais em 2021, quando eu me tornei comunicadora de um evento. Mas o meu contato com comunicação veio desde muito nova, então eu tive muito contato com teatro, com palco. E Logo acredito que a vi. desenvoltura veio daí. Mas a oportunidade veio em 2021 e logo em 2023 comecei a viralizar em algumas redes sociais. Gente, mas quando tu começou, tu tinha quantos seguidores ali logo no primeiro ano, digamos, no primeiro meio ano? Assim, pra ser sincera, eu conquistei em 3 meses 500 mil seguidores. Gente, que loucura é essa? E hoje, 850 mil. Somado nas redes sociais, são 300 mil no Instagram e 500 mil no TikTok. Qual é o segredo disso para quem está nos assistindo? Porque hoje a gente tem muita gente querendo trabalhar, inclusive, né, como influenciador, e não consegue, né, angariar tantos seguidores. Eu não acho que na internet exista uma fórmula e o que vai ser é a autenticidade. Na verdade, a gente tem uma grande quantidade de conteúdos diferentes e de personalidades diferentes hoje na internet, por mais que a carreira seja a mesma, né? Então, algo que funcionou muito comigo foi falar de realidade, dia a dia, experiências, mesmo que muito poucas de acordo com a minha idade, óbvio, mas eu acredito que é a identificação. Independente de tudo, a fórmula secreta é achar uma forma das pessoas se identificarem contigo. Mas aqui fala que tu usa muito essa questão da linguagem leve, descontraída, o bom humor. Isso, bastante. Na verdade, os meus seguidores costumam muito dizer que eu sou a vozinha interior deles, sem o filtro que eles gostariam de não usar no dia a dia. Eu tô lá para expressar. Então quer dizer isso, na verdade tu tem que personalizar, né, alguém assim. E na verdade, agora tu falou da questão da vozinha, eu acho que isso caracteriza muito. É, total. Eu acho que hoje em dia tem várias formas de crescer na internet, mas a que eu mais utilizei foi essa forma de se identificar. Falar normalmente o que as pessoas estão pensando, mas não podem falar em voz alta. Isso é bom, hein? Agora, tu tem uns clientes bem grandes, né? Bem importantes. Me cita alguns deles. Eu comecei esse ano, na verdade, a atender algumas marcas, como a Shein, como a L'Oréal. Então, tem sido bem interessante trabalhar. São 2 grandes marcas. E engraçado que realmente as marcas, elas estão procurando pessoas novas, né? Para as coisas. E aí, quando tu fala Shein, as pessoas pensam assim, mas engraçado, em Porto Alegre, vão achar uma pessoa em Porto Alegre para fazer. Hoje, no mundo inteiro tu tem essa chance, né? Sim, e as marcas elas procuram cada vez mais, porque para ser sincera, a internet hoje em dia é uma fonte de influência muito grande, né? Eu mesma sou influenciada por diversos influenciadores que eu admiro, então a gente acaba vendo eles utilizarem alguns produtos, indicarem alguns produtos e é impossível tu não querer consumir eles. Então acredito que isso tem tornado as marcas cada vez mais fortes em buscar essas vozes jovens dentro da internet. Agora, hoje com 20 anos, quer dizer, tu já tá com 500 mil seguidores, somando tudo 850 mil. O que ainda falta para Amanda, sendo que tu recém tá no início, tá com 20 anos? Então, eu acho que tem muitos espaços que eu queria estar presente, eu queria voltar muito para a questão teatral, mas acho que trabalhar cada vez com mais marcas, eu acho que é isso, é ter um portfólio grande, experiências, gravar, conhecer e demonstrar o máximo de potencial dentro disso possível. Mas tu vai seguir carreira então como Totalmente, influencer? totalmente. Olha, coisa boa. Tá bem, Amanda. Obrigada, tá? Adorei te conhecer aqui, te entrevistar aqui nesse espaço. A gente tem que trazer também gente assim, né, jovem. É isso, obrigada, valeu mesmo. E já que a gente está falando de Simoneto, né, vamos continuar aqui com o nosso merchan. Estou aqui com o João Lacerda, que vocês já conhecem, né, que é da Simoneto Grupo Duarte. E é claro que a gente está trazendo uma ótima notícia, sempre com boas novas, né, para vocês, a Simoneto. A gente vai falar hoje do Festival do Ar-Condicionado. Como é que funciona isso? O João explica pra gente. É isso aí, Regina, o calor não dá trégua. Então, o cliente que no mês de março realizar seus projetos de bem-estar aqui com a Simoneto, leva o ar-condicionado. Dependendo do tamanho do projeto, pode ser um ar-condicionado de 9 mil, 12 mil, até 18 mil BTUs, quente e frio. Então, depois, quando passar a fase do calor, o ar-condicionado é quente e frio. E também, ele tem comunicação com a Alexa. Não, mentira. Aí eu posso chegar e falar para Alexa, Alexa, liga aí o ar-condicionado. É isso aí. Muita tecnologia, a gente sabe que o ar-condicionado agora é necessidade 1, assim como o móvel planejado, né? E essa promoção, esse festival é todo mês de março? Todo mês de março, até 30 de março, então não perde seu tempo, vem conversar com a gente e tirar seu sonho do papel. Então vocês já sabem, né, gente? Vem aqui na Simoneto, sempre com ótimas notícias para você.
Bom, eu e o Dr. Ricardo estamos aqui na Vitalvet, né, que vocês já conhecem, fica aqui na Euclides da Cunha, número 493, no bairro Partenon. E hoje a gente tem que mostrar um pouco, né, e falar um pouco dos equipamentos de última geração que a Vitalvet trabalha, né, e oferece para os seus pacientes. Aqui mesmo a gente tem alguns. Quais equipamentos a gente pode falar aqui, Ricardo? Então, esses equipamentos que são grandes diferenciais por serem altas tecnologias e poucas clínicas no Brasil possuírem, um deles é o sistema superindutivo, né? Que eu sempre digo, um dos responsáveis por devolver o Neymar à Copa e a outras, depois de outras lesões bastante importantes. Parece um robozinho, um ET. Parece. Inclusive, eu até gostaria de fazer uma demonstração, porque ele tem um potencial de funcionamento para fortalecimento muscular e para alívio de dor. Ele vai fazer dependendo de onde eu posicionar na inervação, no músculo, onde ele está penetrando, ele está causando um efeito de analgesia. Agora a máquina está programada para contrair músculo, né? Então ele está fazendo a minha mão contrair naquele momento que... Deixa eu deixar ele bem aqui, bonitinho. Deus o livre, né? É o C3PO, não me lembro como é que era o nome daquele... Então, o sistema superindutivo é a aquisição mais recente, né? Ele é um equipamento que realmente veio para agregar muito e acelerar os processos de reabilitação. Tenho também aqui atrás de mim as ondas de choque. Né? As ondas de choque também é uma tecnologia que, inclusive, é considerado doping no meio equestre de provas internacionais. Tamanho poder analgésico. Por quê? Embora muitas pessoas não acreditem, os cavalos passam por processos de cuidados rigorosos veterinários. E um dos processos rigorosos é que ele não pode ser submetido ao esforço se ele não estiver 100% saudável. Se ele tiver com alguma lesão que esteja fazendo ele mancar. Então, se o animal estiver mancando, o cavalo estiver mancando numa prova e ele fizer o shockwave, vai sumir a dor dele, porque o shockwave tem essa propriedade de aliviar a dor de forma imediata. Então, ele pode sofrer um doping e ele estar com uma lesão e ela está sendo mascarada. Então, eu usei isso como exemplo porque eu consigo, para algumas patologias, utilizar a terapia por onda de choque, né, o shockwave, para fazer um alívio de dor imediato. Claro que esse alívio de dor, pela forma que esse equipamento trabalha, ele é momentâneo, e ele não vai curar uma lesão imediatamente após eu fazer uma sessão de ondas de choque. Ele vai induzir pequenos danos celulares, inclusive das terminações nervosas. Essas terminações nervosas não vão mais reconhecer a dor temporariamente e vai atrair para o local muita célula-tronco, que é o que tem hoje como melhor agente de reparo de tecido. É para isso que elas servem, inclusive, né? Elas servem como sinalizadores para atrair células que vão recuperar aquele tecido. E o shockwave tem esse poder de atrair muita célula-tronco para o local. Bom, vocês já viram que aqui tem muitos equipamentos, muita tecnologia, bem isso, né? E eu quero falar também que não é só essa questão de equipamentos e de alta tecnologia que atrai, não, as pessoas, os tutores, né, aqui para a Vitalvet. Com certeza é também o atendimento, né, do Ricardo e das pessoas que trabalham aqui. Porque ali a gente tem várias fotos, né, que são presentes, que ele chama troféus, né, dessa trajetória aí de veterinário. Então, são meus orgulhos, assim, né, a gente fica tão feliz, tenho alguns aqui, alguns na minha casa. É aquilo que nos dá força de continuar nos momentos de dificuldade, porque quem pensa que empreender no Brasil é fácil, experimente, não é algo tão simples assim. Então, não é só ser veterinário, né? Mas, diante das adversidades que surgem, esses presentes, como por exemplo, esse aqui foi o primeiro paciente que eu atendi ainda no Rio de Janeiro há 18, 19 anos atrás. Era uma cachorrinha que não conseguia apoiar as patas traseiras no chão de tanta dor nos joelhos que ela tinha. Nós identificamos que ela tinha uma artrite e em algumas sessões eu consegui fazer com que ela voltasse. Foi meu primeiro paciente cedido pelo meu orientador local ainda na época. Esse outro caso era um Doberman, hoje em dia é bem raro de se encontrar, mas que ele tinha uma paralisia parcial dos membros.
Esse aqui foi um caso que eu considero assim que deveria ter sido publicado, na verdade, porque é um animal que desenvolveu uma doença chamada mielomalácia. Mielomalácia, a medula vai se degenerando e o animal normalmente vai a óbito. Foi o primeiro caso que eu consegui interromper um processo de mielomalácia e o animal voltou a movimentar os braços, só não voltou a movimentar as pernas, mas ele já não tinha mais movimento nem da cabeça. Então foi um caso de sucesso assim, ó, que é extremamente gratificante, que eu fiquei muito feliz que espontaneamente os familiares me presentearam também com esse quadrinho, que não vai nunca me deixar esquecer. Com certeza, esse é o maior retorno, né, que um médico, um veterinário pode ter com relação aos seus pacientes. Obrigada por ter recebido a gente aqui na Vital Vet, para a gente conhecer um pouquinho da tua trajetória. Valeu! Hoje a gente está aqui, né, novamente no consultório da doutora Stephanie Mainardi Seolim, e a gente vai falar daquelas pintinhas que preocupam a gente, né, sempre. E a gente nunca sabe, na verdade, quando são negativas mesmo, quando podem ser preocupantes ou quando não, né? Então, é justamente por isso que a gente tem que falar da importância, né, de vir ao consultório, de fazer uma avaliação dessas pintinhas, para que elas sejam removidas o quanto antes, quando necessário. Isso mesmo. A maioria das pessoas tem uma crença que é muito negativa, que é de que pintas de nascença ou que a pessoa tem desde a infância não tem que mexer, tem que deixar o mais quieto possível e só mexer se incomodar, se doer, se coçar, se sangrar. E o nosso pensamento, baseado em artigo científico, em medicina real, é de que quando as lesões começam a incomodar, a alterar ou ter sintomas, sangrar, elas já são um câncer, elas já estão evoluídas. Então é sempre melhor fazer uma avaliação anual ou a cada 6 meses, vai depender da indicação de cada um, desses sinais, para que a mínima alteraçãozinha seja percebida e ela seja removida o quanto antes. Eu sempre falo, a gente olha essas pintinhas com esse aparelhinho que é um dermatoscópio. É muito diferente de olhar a olho nu e olhar com dermatoscópio. Nós conseguimos ter uma visualização de muito mais delicada, de sutilezas daquela pinta e dizer se ela é uma pinta que tem alterações atípicas e que pode evoluir para um câncer de pele ou se ela é uma pintinha benigna que pode ficar ali quietinha. Quando um dermatologista diz que uma pinta tem atipias e que deve ser removida, muitas pessoas não querem mexer, não querem tirar. Mas aí eu proponho o seguinte raciocínio. Uma pintinha pequenininha, como as que a gente tem, que tem atipias e que nós vamos remover ela ainda benigna, tu vai tirar só a pintinha. Às vezes vai dar 2, 3 pontinhos, muitas vezes nem isso. Quando essa pinta começa a se alterar, começa a ter sintomas, a gente já tem a suspeita ou faz o diagnóstico de um câncer de pele, de um melanoma, mesmo que inicial, a borda cirúrgica é de 2 centímetros mais ou menos. Então o que poderia ser um pontinho ou 2, uma cicatriz de um pontinho ou 2 vira uma cicatriz bem grande. E quando a gente está falando em braço, onde tem pele para ser removido, não é um problema. Mas e no rosto? E em região genital? Eu decidi trazer esse assunto porque eu operei uns dias atrás, retirei uma pintinha bem próxima da região anal. Era benigna e graças a Deus, porque tu imagina tirar uma margem de 2 centímetros de uma pinta naquela região, ia deixar sequelas, ia ter que ser uma cirurgia muito mais invasiva. Então, a importância de remover o quanto antes. É uma cicatrizinha, tira a pintinha enquanto ela é benigna. Eu acho que vale a pena só a gente lembrar sempre, quando a gente pode se preocupar um pouco com essa pinta, que formato ela tem, que aparência ela pode ter. Quando ela muda de cor, de tamanho ou de formato. Então, às vezes, uma pintinha que era toda marronzinha, mais redondinha, começou a ficar com uma parte mais escurinha. Então, mais de uma cor. Quando ela começou a crescer, tu notou a olho nu que ela tá crescendo, ela tá se alterando. Quando ela começa a ter relevo, antes ela era plana e ela começou a ficar gordinha.
Então, todas essas alterações, tanto de cor, quanto de formato, quanto de tamanho, quanto de relevo, devem ser observadas. E sintomas também. Se era uma pinta que tu não sentia nada, começou a coçar, começou a pinicar, arder, doer, tem que ver. Não deixar ela formar uma ferida, sangrar ou alterar muito. Nos primeiros sinais, já consultar um dermatologista. Tá bem, assunto muito importante que a gente tem que avaliar sempre, pensar sempre e vir, né, procurar o dermatologista, que é o médico especialista nisso. Obrigada, Stephanie. Espaço Elite Acting aqui dentro do programa da Regina, recebendo ela, Karen Hadi, que vocês veem muito aqui no programa da Regina. Hoje veio para falar de um espetáculo que eles vão fazer, que na verdade já é um sucesso há muitos anos. Começou com a trilha do ABBA, Mamma Mia, e o filme é um sucesso estrondoso em todas as idades, é uma coisa louca, as pessoas amam isso. E tem também espetáculos, né? Broadway, é isso? Tem Broadway e tem aqui em São Paulo, né? Uma remontagem, mas também da produção da Broadway. E como será a montagem de Mamma Mia, segundo Karen Hadi? Segundo Karen, vai ser maravilhosa, gente. Vai ser maravilhosa. Não, eu imagino. Assim, ó, é um projeto da Elite, né? A Elite me convidou para fazer. É um projeto que eu já tenho há muito tempo ousado, na verdade. Porque eu quero juntar o pessoal mais velho, junto com os jovens, junto com crianças, junto com várias pessoas, todas vários as turmas, grupos. Vários núcleos que a Elite trabalha. E aí isso dá em torno de umas 25 pessoas, mais ou menos, que a gente está já elaborando. É grandioso. É teste, é grandioso. Claro que eu ouso falar que se der a gente vai cantar. Ouso, Acho tá? muito bacana isso. Porque é uma coisa também que... Mas se tu avaliar o filme, muitas das mulheres não eram cantoras, não, né? Nem, E a ideia na era verdade, essa. não eram, né? A ideia era essa, era uma coisa de união, de cantar. Não, e tem uma curiosidade desse filme que eu gosto muito, que eu fiquei sabendo, eu vendo entrevistas da Meryl Streep, que ela davam antes delas gravarem, que eu não vou fazer. Karen Hadi não vai fazer isso. Tá bem. Mas antes de gravar, davam uma cachaçinha pra elas. Não, sim. Sério? Sério, eu não sabia. Elas tomavam pra entrar no clima. Pra relaxar, pra ficar no clima. O diretor dava pra relaxar a equipe. Ela não vai fazer até porque tem criança até também. Tem criança. Aí não dá, né? Não claro dá. que as mais velhas, elas são sem vergonhas, né? Tem que estar sempre de olho ali, porque as champanhe rolam nos cantos. Mas a ideia é seguir a história mesmo do Mamma Mia, porque eu já pergunto sempre isso, porque tu sempre mistura personagens, tu muda histórias. Eu vou adaptar, né? Mas a ideia é fazer a história do Mamma Mia mesmo, da mãe que não sabe quem é o pai, os 3 personagens, que a maior dificuldade da Elite no momento está sendo encontrar os 3 homens, porque é um monte de mulher, mas os 3 homens. Ou vamos botar a mulher fazendo o homem, né? É que nesse caso a gente queria fazer Não a rola. coisa bem Como é. Não que não dê, tá? Eu mesmo faço personagem masculino e vice-versa. Mas nesse caso, como tem toda a questão da gente buscar as idades, as amigas, os tempos, né? As épocas, a nossa ideia era fazer com homens mesmo, Agora, tu né? sabe que Mamma Mia, eu acho que revolucionou um pouco essa linguagem do musical, assim. Porque muita gente, eu cansei de ouvir falar, meu filme musical é chato e tal. Não, e Mamma Mia é uma... Não, ele é diferente. Ele é. Ele tem uma linguagem diferente, né? Ele é muito diferente, ele é encantador, ele contemporâneo, sempre. É o filme assim que tu tem como indicação quando tu tá mal e ele tá ali na lista do Quero Ficar Bem. O primeiro é o Mamma Mia. Quero ficar alegre. Quero ficar também alegre. Tem a ver com a música Mamma Mia. também, né? A música acho. maravilhosa, o ABBA maravilhoso. A história em si é lindíssima, entende? E assim, ó, tu misturar, como tu disse, só de tu pegar esses núcleos todos, tá? E colocar no mesmo palco, também é gigantesco, né? Ah, é.
Aí tá sendo um desafio bem puxado, assim. Tu já começou esses ensaios? A gente tá no período teste, vendo indicações, porque eu já tive muitos alunos, né? Então, assim, eu já dou dica, já sei mais ou menos isso, já sei... E todos, garanto, querendo fazer, porque esse espetáculo aí... Estão tudo louco. Estão tudo louco atrás de mim lá. E Todo mundo quer fazer. Bem, só e tu tá aquele diretor, assim, não sei, vou pensar um pouco, adoro. Mas o engraçado é isso mesmo. E outra coisa que é legal é que tem que encorajar os homens, gente. Exatamente. Vamos começar, É impossível que essa mulher goste de fazer teatro, de atuar, de aparecer. Também homem acho. também. Homens, procurem atores, Elite. Vambora, vamos pra Elite, vamos apresentar. Obrigada, vamos Karen. fazer. Mas obrigada, viu? Vai ser um sucesso, Regina. com certeza, como tudo, mas Mamma Mia ainda mais. Tá, e eu vou esperar lá. Com certeza. Gente, vamos pro intervalo agora, então. O programa da Regina, apresentado pelo grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades, como falamos aqui. Patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689. Também na Avenida Ipiranga, 7630, aqui em Porto Alegre. Lá em Canoas é na Rua Liberdade, número 46. E os ambientes mais maravilhosos, modernos e lindos estão onde? Na Simoneto, é claro. STM Alarmes, há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser Elite. The answer, it's in your hands. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy. Until we're happy. Until we're happy. Na hora aqui do espaço da ACG Home Care, né? E hoje eu estou recebendo aqui a responsável técnica, a enfermeira, né? Responsável técnica pela ACG. E a gente vem, ao longo do programa da Regina, trazendo as metas, né, da ACG. E a gente já veio falando algumas. Hoje é a meta número 5, que na verdade é muito importante. Todas são, né? Mas reduzir o risco de infecção associada aos cuidados do paciente, né? Que é nada mais é do que a segurança dele. Bom, e como é que acontecem essas infecções, né, no domicílio? Bom, para que a gente fale um pouco sobre infecção, a gente tem que se dar conta que quando nós iniciamos um cuidado, e aí nós estamos falando do domicílio, este cuidado ele é prestado na grande maioria, e eu diria que em torno de 90% desses pacientes que são recebidos para atendimento domiciliar, são pacientes idosos, com comorbidades, pacientes que já têm um sistema imunológico mais comprometido. Ou seja, o cuidado em dobro. Isso, então o cuidado ele é dobrado,
Às vezes a gente pensa que no domicílio é muito mais fácil do que cuidar dentro de um hospital. Mas não, a atenção tem que ser redobrada. Porque nós estamos aí falando de profissionais que circulam entre pacientes. Né? Então os profissionais muitas vezes não fazem, por exemplo, fisioterapia só num paciente. Eles vêm de uma outra residência, onde eles atenderam uma outra pessoa. Então esses cuidados eles têm que ser muito bem pensados e geridos para que a gente evite essa infecção. Pois é, quais são as principais medidas assim que a gente então tem que ter para reduzir esse risco de infecção? Se a gente entrar hoje num hospital, a gente vai encontrar ali aquelas plaquinhas, lave as mãos, utilize o álcool gel. Estas medidas, elas são universais. E isso acontece também dentro do atendimento domiciliar. Essas medidas universais, elas fazem parte de um protocolo de segurança, né, do controle de infecção, e ele da mesma forma funciona dentro das residências. Então os profissionais, eles têm que estar muito atentos a utilizar essas medidas, porque pode parecer bobagem, mas uma simples lavagem de mão, ela é extremamente eficaz para reduzir essas bactérias e esses micro-organismos que a gente traz de andar de ônibus, de mexer no cabelo. Né? Sem dúvida. E a gente teve aí a pandemia do Covid, que ainda... E temos a dengue também. A dengue, temos aí a gripe A, que em algum momento já foi muito falada e muito séria, claro. Muito séria. E assim como outras infecções, a exemplo da gripe, a mesma gripe que hoje faz parte do calendário vacinal. Então, as infecções, elas estão aí. Não, e claro que também, quando a gente fala em lavar a mão, não é aquela lavada de mão rápida que a gente dá quando vai ali no lavabo rapidinho, não. É uma lavar a mão técnica, com técnica. Exatamente. Existe uma técnica, os profissionais de saúde, eles são sim capacitados e habilitados para realizar essa técnica. E é tão importante essa técnica que quando a pandemia estava aí do Covid, o que era orientado? Lave as mãos, né? Tem a etiqueta respiratória, a forma como a gente tosse, como a gente espirra, além do uso do que a gente chama de equipamentos de proteção individual. Sim, a questão de usar o antebraço, não a mão, né? O uso de máscaras. Mas isso tudo faz parte, então, de um gerenciamento, digamos assim, dessas infecções domiciliares para que elas fiquem, quer dizer, se evite de qualquer forma. Isso. A gente tem que gerenciar, na verdade, a gente não pode dizer que não ocorrerão. Por quê? Porque a gente está lidando, na maioria das vezes, com pacientes que têm alguma debilidade. Muitas vezes é motora, muitas vezes é uma debilidade fisiológica mesmo, imunológica. Então, a gente tem que gerenciar este cuidado. Mas precisa também do apoio da família, das pessoas que moram na casa, né? Claro, isso é extremamente importante, porque a família, principalmente dentro do domicílio, ela está ali inserida. É o ambiente dela. A gente costuma dizer, quando os profissionais iniciam os atendimentos, que a gente tem que respeitar esse espaço, porque é um espaço diferente do espaço hospitalar. Então, a família, ela deve e tem sim que ser inserida nesse cuidado, ser orientada com esses cuidados também que a gente usa de protocolos de lavagem de mãos, de ter o cuidado de qualquer sintoma gripal, não permanecer com o paciente. Até avisar, né? Claro. Isso, a pessoa responsável, a equipe responsável. Para que a gente possa gerenciar. Quero agradecer então a Adriane Bis, né, que é responsável técnica, a enfermeira responsável técnica lá da ACG Home Care, pelos esclarecimentos aqui. Obrigada, viu? Obrigada. E falando aí em casa, como é que tá aí o seu jardim? Como é que tá a sua salinha, aquela que você fechou ali, aquela sacada? Bacana, né? É um espaço aconchegante, mas tem que ter o móvel certo, né? Que abrace a gente, ainda mais agora outono e inverno, com aquele solzinho. Bom, isso você consegue na Lemmerts e com um precinho muito menor. Dá uma olhadinha.
novamente aqui visitando o consultório da doutora Gabriela Pretórios. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, sim. Então, a gente veio novamente aqui para falar de alguns assuntos, né, para vocês. E o primeiro que a gente escolheu foi o HPV. Você sabe exatamente o que é o HPV? Já conhece alguém, né, que tenha passado por isso, enfim. Então a gente quer explicar um pouco melhor. Começando então, acho que vamos explicar exatamente o que é o HPV, Gabriela. Então, o HPV é uma sigla, né, que se refere ao vírus, papiloma vírus humano, que é uma infecção sexualmente transmissível. E esse vírus, o HPV, a gente tem vários subtipos. Ele é o principal causador do câncer de colo do útero. Então, a gente sabe que 99% dos casos de câncer de colo do útero são causados pelo HPV. Tá, mas como assim? Então, começa como HPV e depois pode se transformar num câncer, é isso? Ou não? A gente tem a infecção pelo vírus, por esse vírus, e ele causa o câncer. Então, ele causa alteração nas células, né, do colo do útero, que pode evoluir. Primeiro evolui para algumas lesões, como as lesões intraepiteliais, NIC1, NIC2, que são as lesões precursoras, e que, se não tratadas, acabam evoluindo para o câncer de colo do útero. Tá. Bom, tu falaste aí que ele é transmitido nas relações sexuais, é isso? Isso. E qualquer mulher pode ter, como é que funciona isso? 80% da população feminina e masculina, se não vacinada, vai ter contato em algum momento da vida com o HPV. Eu queria lembrar que às vezes a gente relaciona o HPV, né, ao câncer de colo do útero, mas ele está relacionado a outros tipos de câncer, como câncer de orofaringe, de canal anal, de pênis, canal vaginal e de vulva. Então, a gente tem que lembrar esses outros tipos e dar prevenção, né? Bom, pois é, vamos falar de prevenção, é exatamente isso. Até porque a gente perguntar sobre as faixas etárias em que ele pode acontecer, porque se ouve falar muito em adolescente, por exemplo, né? A gente fala muito das adolescentes e dos adolescentes, porque depois a gente vai conversar, acho que no próximo programa, exato, sobre vacina, inclusive. Sobre vacina, porque é um momento que a gente, no Sistema Único de Saúde, a gente orienta a vacina. Mas ele pode acometer qualquer homens e mulheres em qualquer faixa etária. E tu pode ter essa infecção, por exemplo, no início da vida sexual, e as alterações, as lesões aparecerem anos depois. Pois por isso que eu perguntei se transformava depois no câncer ou se já era. Porque na verdade tu pode ficar com aquele vírus então no teu corpo e ele não se manifestar. De forma latente e ele não se manifestar. Então por isso que a gente faz o rastreio com o Papa Nicolau, né, o exame do colo do útero, ao longo da vida, né? Tu pode ter infecção hoje e essa lesão aparecer anos depois, né, induzidas por esse vírus. Bom, e é transmissível? É transmissível através da relação sexual. Né? A camisinha evita isso? O preservativo, o uso de preservativo feminino e masculino reduz o risco de contaminação. Não zera o risco de contaminação pelo HPV, porque a gente ainda tem contato da região genital, né? Então, o preservativo vai proteger pênis e vagina, mas o resto da região pode ficar em contato, mas reduz sim o risco. A gente faz a prevenção também, por exemplo, do câncer de colo do útero, através do exame Papa Nicolau de rotina, que a gente faz a detecção das lesões precursoras do câncer de colo, mas a gente não trata o vírus, a gente trata a lesão. E através da vacinação para o HPV, que a gente vai falar depois, a gente também reduz o risco de contaminação. Então é super importante. Então eu acho que a gente pode falar no próximo programa sobre tratamento e vacina. Isso, tá? claro. Porque daí a gente já deixa fechado esse assunto para que o pessoal entenda de vez. Muito e principalmente importante. Procure, né, o seu médico, enfim, os pais também levem os filhos para procurar, né? Regina, uma mulher a cada hora morre no Brasil pelo câncer de colo do útero. Então ainda é muito importante a gente conversar e conscientizar a população. Tá bom, obrigada, viu, Gabriela? Nada. Tá pensando em reforçar a segurança do seu patrimônio? A STM é a empresa certa. Buscando sempre as melhores soluções para os nossos clientes, apresentamos o que há de mais moderno em tecnologia de monitoramento e controle de acesso para condomínios. STM Portaria Remota.
São mais de 30 anos de experiência em monitoramento e segurança, com mais de 3 mil clientes satisfeitos com o nosso comprometimento. Com a portaria remota da STM, você vai ter no seu condomínio o que há de melhor em soluções tecnológicas de segurança. Reconhecimento facial de última geração para entrada e saída de pedestres. Possível redução de até 60% dos custos com a segurança do seu condomínio. Aplicativo personalizado para as necessidades do seu condomínio, com acesso a todas as soluções em segurança da STM remota. E é claro, a combinação perfeita entre tecnologia e uma equipe de profissionais treinados, prontos para atender qualquer chamado presencial. Com a portaria remota, todas as entradas e saídas são controladas e monitoradas 24 horas por dia. É o fim de problemas com falta de funcionários ou erros humanos de acesso. O controle é feito por uma central de monitoramento 24 horas em nossa base de atendimento remota, preparados para resolver as demandas condominiais. STM Portaria Remota, seu condomínio mais seguro com o menor custo. Novamente aqui no consultório do Dr. Gilberto Lauarg Nunes, né? E hoje para falar de um grande amigo, eu acho, pelo menos, tá, gente? Até agora, né? Porque todo mundo adora, todo mundo fala bem dele, que é o café. Bom, agora, a gente tem algumas dúvidas, existem mitos e verdades também sobre o café. Com certeza. E muita gente tem dúvida se o café faz bem ou mal para o coração. Então, Regina, essa é uma pergunta muito frequente que a gente recebe no consultório, né? E a gente precisa primeiro considerar que quando a gente fala de nutrientes ou de bebidas, alimentos, etc., em termos de prevenção de doença cardiovascular ou de aumento de risco cardiovascular, a gente tem que ter um pouco de cautela, porque a maioria dessas evidências, entre aspas, vem de estudos que a gente chama de observacionais. Então não são estudos controlados, são estudos que a gente olha para trás, comparando populações diferentes e tenta fazer uma inferência sobre que tipo de hábito dietético faz com que uma população tenha menos problema e a outra tenha mais problemas. Dito isso, né, colocada essa ressalva, o café tem componentes, né, que teoricamente seriam benéficos para o coração. Né? O grão de café contém antioxidantes, né? Além da cafeína, contém antioxidantes, que são substâncias que, pelo menos em tese, em estudos experimentais, mostram que têm uma ação protetora sobre o coração, certo? O que os estudos, de novo, observacionais mostraram é que um consumo não exagerado de café ou tem um efeito neutro no sentido de não provocar problemas cardiovasculares, ou talvez gere algum grau de benefício. Mas estamos falando da cafeína. Do café, do consumo do café com a sua cafeína junto. Tá. Certo? O que se observou também nesses estudos? É que a partir de uma certa dose, e aí a gente está falando de mais de 4 xícaras de café passado por dia. Que a gente sabe que tem gente que faz, que toma mesmo. Bom, aí aumenta o risco de surgimento de uma arritmia cardíaca chamada fibrilação atrial. Isso porque a cafeína é um estimulante, né? E ela pode fazer esse estímulo muito intenso, né? Por uma dose excessiva de café, pode levar ao desencadeamento dessa arritmia. Tá, mas por isso que eu perguntei se a gente estava falando da cafeína, porque nós temos o chimarrão, por exemplo. Também. Que aqui tem um uso muito frequente, diário, às vezes 2 vezes ao dia. Também. Tudo que contém cafeína, né? E os energéticos, por exemplo, que nós vamos falar num outro programa, também contém cafeína, a gente tem que ter um certo cuidado, porque dependendo da dose, né, a gente pode ultrapassar a faixa de segurança. Então, de modo geral, o consenso que existe é que pessoas que não têm doença cardíaca, ou mesmo pessoas que tenham algum tipo de cardiopatia, consumir de 1 até no máximo 3, 4 xícaras de café passado por dia estaria ok. Acima disso, a gente poderia estar aumentando o risco daquela arritmia que eu comentei. Quando a gente fala de café expresso, bom, as doses são menores.
Porque o conteúdo de cafeína do café expresso é 3 vezes maior do que do café passado. Então, se a gente tolera, vamos dizer assim, 4 xícaras de café passado por dia, em relação ao expresso vai ser no máximo 2. Agora é engraçado, porque, por exemplo, eu vou dar até o exemplo da minha mãe aqui. Minha mãe não gosta de café expresso, ela só gosta do café passado. E nas gerações mesmo de mães e avós, a gente tinha isso, o café passado na hora. Isso. Quer dizer, e esse café, então, na verdade, ele é mais forte. O expresso é mais forte. O expresso é mais forte? Sim, tem mais concentração de cafeína. Tá? Então, por isso que as doses para o expresso são menores. Né? Entendi. Tem gente, por exemplo, que não pode tomar um expresso depois das 6 da tarde, que depois não dorme. Sim. Então, a cafeína é um estimulante. Né? E como todo estimulante, em dose muito alta, ela pode aumentar a frequência cardíaca, pode aumentar a pressão arterial e esse efeito todo sobre o coração pode desencadear arritmias Então, cardíacas. a pessoa que está tomando 4 já diminua para 2. Eu acho que o ideal é não andar no limite. No máximo. Né? Dar uma baixadinha, né, para ficar na faixa de segurança, vamos dizer assim. E sintomas, assim, se a pessoa, para ela saber, tipo, isso aí pode ser porque eu estou tomando muito café? Se está acelerando demais o coração, está sentindo o coração acelerado demais, esse é o sinal de que a dose máxima já foi excedida. Então, isso varia de pessoa para pessoa, né? Porque cada pessoa tem uma frequência cardíaca de base, vamos dizer assim, e uma suscetibilidade maior ou menor a aumentar a frequência cardíaca quando toma um estimulante. Tá aí. E às vezes é o vício, né? Não é nem, tipo, gostar tanto de café. A hora do cafezinho, agora eu vou lá tomar café. É bem isso. Obrigada, tá, doutor Gilberto? Valeu. Vamos lá falar de moda masculina com ele, senhor meu diretor, Adriano Sescani. Ele que tem o blog Donos da Gaveta. E é claro que a gente vai falar de tendência, né, gente? Porque afinal de contas a moda existe para isso, né? Que tem essa coisa do outono, do inverno, do verão e tal. E claro que os homens também agora estão muito por dentro dessa história da moda. Fiquei até rouca, ó. Olha o que o outono faz com a gente. E aí, outono e inverno, então, Adriano, o que vai acontecer na moda masculina? Tem alguma grande novidade, não? Oi, Rê, tudo bem? Oi, pessoal, tudo ótimo? Sim, temos algumas novidades, não grandes, bombásticas. assim, não bombásticas, né? Mas a gente vem vindo aí nos últimos anos, né, com a pandemia, com essa moda mais confortável, né? Uma moda mais despojada, onde o conforto, ela impera. Agora, na moda masculina, em 2024, a gente vai ver um pouco diferente, tá? Roupas mais sofisticadas, né? Com cortes mais retos, mais luxuosas. Sim, teremos conforto, né? Porque conforto a gente não abre mão. E conforto, na verdade, é a base da elegância, né? Porque onde tu não tá confortável, tu fica deselegante. Exatamente. Também tem isso? Mas a gente vai ver, assim, uma pegada de alfaiataria muito forte, né? Então, essas roupas mais estruturadas, elas vêm com força pro outono e inverno 2024. Parece que é uma retomada ali, né? Parece que o pessoal meio que deu uma... que é até um pouco mais estiloso, né? E menos com um estilo mais confortável, mais despojado. E esse confortável inclui, por exemplo, roupas de muito frio, porque na verdade, assim, a gente não tem tido outonos e invernos muito frios. Sim, né? sim. A gente vai ver, sim, por exemplo, os casacos mais peludos, né? Então a gente vai encontrar esse aspecto mais de aquecido, né? Os tons terrosos sempre são uma boa opção para o outono e inverno, porém a gente vai ver cores mais escuras, né? Preto, cinza escuro, marrom chumbo. São as tendências e as apostas aí das grandes marcas, tá? Uma coisa que eu achei bem interessante, tu te lembra do Sobretudo? Sim. Aqui é muito comum aqui no Sul, né? É verdade, não sei nem se tem esse nome fora daqui do Sul. Que a gente chama de Sobretudo. Exatamente. Ele vai vir com tudo, né? Essas peças mais alongadas, né? Com uma silhueta mais seca, mais reta, vai vir com mais força. O que é muito bom, né? Aqui para os estados do Sul, onde o frio é mais intenso, protege mais. Não, e tem o efeito cebola, né, na verdade, aqui muito.
Então, o sobretudo, às vezes, é isso. Tu tá com uma roupa mais leve embaixo, tu consegue, né? Pra sair, tu põe o sobretudo, depois tu chega no lugar e tira. Exatamente. E a gente vai ter algumas curiosidades que a gente vai falar ao longo agora aqui dos próximos programas, né? Das peças que vêm. Então, assim, aquele tricô vintage dos anos 80 tá voltando com uma pegada, né? Gravata tá vindo também de volta. Então, assim, daí fica o convite, né, para os nossos telespectadores assistirem os próximos quadros que vão estar bem interessantes. Vamos falar de coisa quentinha, de outono e inverno. Vambora, não? Vamos, né? Acabou. Então tá, né? Tem que ir, né, gente? O programa de hoje está terminando. Você sabe que é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. Patrocínio especial é da Simoneto Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil Milano 1689, onde estivemos hoje. Também na Avenida Ipiranga 7630, tudo isso em Porto Alegre. E lá em Canoas, é na Rua Liberdade, número 46. Os ambientes mais lindos, modernos e maravilhosos, só aqui na Simoneto. Beijinho para vocês, bom final de domingo. Ó, boa semana. Tchau, tchau. Se cuidem.